3 motivos pelos quais eu sou quase incondicionalmente a favor da pirataria. Te choquei com essa frase? Não, eu imagino que não, né? Essa posição de ser favorável à pirataria, ela é muito comum entre nós brasileiros, porque a gente viveu, as pessoas da minha idade principalmente, né? A gente viveu uma época onde a pirataria era quase que a única maneira de se acessar alguns conteúdos, né? A gente tinha DVD pirata, a gente tinha jogo pirata, a gente só não tinha livro pirata porque imprimir um livro era quase o mesmo preço de comprar o livro, normal. Eu vou falar sobre isso depois. Vamos lá, pessoal. Eu tenho 3 motivos aqui para defender a pirataria de bens digitais, que são infinitamente reproduzíveis, de maneira quase incondicional. Eu vou te falar por que é quase incondicional. O primeiro motivo, o acesso à cultura, assim como o acesso de quase tudo no capitalismo, ele se dá exclusivamente por meio do mercado. Você basicamente só pode ter acesso a uma coisa se você comprar, mas o meio digital, ele tem essa característica específica de que quando você produz uma cópia de um arquivo, ele não gerou custo para você. Quando você gera uma cópia de um CD, ele tem um custo de produção. Quando você faz uma canequinha, tem um custo de produção. Mas chega um momento do produto digital onde ele é infinitamente replicável. O que significa isso? Que a pessoa que produziu esse produto não perde nada quando você tem acesso a esse produto. E por que eu sou tão radical em relação à pirataria de bens digitais? Eu sou programador há muito tempo, né? E essa opinião de ser favorável à pirataria, inclusive de software, ela é considerada radical até para pessoas do meu meio. Por conta principalmente do fator da propriedade intelectual e de uma ideia que o neoliberalismo coloca na cabeça de programadores, que qualquer um pode fazer um produto que vai virar, tá ligado? Que vai explodir e vai ficar bilionário. Isso acontece com uma exceção absurda de programadores, mas é a mesma coisa com empreendedores de pequenos negócios que acham que vão ficar bilionários, né? O ponto principal aqui é cultura, né? Eu tô falando nesse momento de bens digitais agora, sem bens físicos, tá? Cultura não deveria ser luxo. Quando você produz uma coisa, quando você escreve um livro, quando você faz uma música, o seu intuito principal tem que ser, que pessoas ouçam sua música, que pessoas sejam impactadas pela sua mensagem, ou que pessoas olhem e falem assim, nossa, que produção ótima, que guitarra boa. Inclusive você aí, ouve minha música lá, O Elefante Desaparece, Quando Eu Era um Palhaço. Vai tocar agora, pá! Enfim, você enquanto músico, você gostaria que a sua música impactasse mais pessoas ou ganhasse mais dinheiro? São 2 métricas muito diferentes, né? Quando você escreve um livro, você tem a intenção de que mais pessoas te leiam ou que você ganhe mais dinheiro. É óbvio que pro artista é muito importante que ele tenha renda dessa atividade, que é um trabalho como qualquer outro, porque ela paga as contas dela como qualquer outro. Eu tô falando aqui, pessoal, de produtos culturais que chegam nos nossos celulares, que chegam nos nossos computadores, softwares da Microsoft, da Adobe. Tô falando aqui de música do Metallica, tô falando aqui de filme da Marvel, sei lá. Esses produtos são muito alienados das pessoas que produzem ele. Que quer dizer o quê? Que independente de quão bem comercialmente esse produto vai ser, aquela pessoa já recebeu o salário dela lá, ela não vai ganhar nada mais por isso, quanto mais o produto venda. A indústria de jogos é onde o capitalismo tardio demonstra mais das suas contradições, tá ligado? Principalmente nas relações trabalhistas, né? Você deve ter visto aí que a Microsoft recentemente fez uma demissão em massa de 3.200 pessoas, incluindo de estúdios que ela detinha. Ela comprou aquele estúdio, aí o estúdio foi lá, fez um jogo, e como esse jogo não correspondeu financeiramente às ideias absurdas de uma empresa, uma gigante corporativa das Big Techs, eles foram lá e falaram assim, esse estúdio não vale mais nada. Um outro caso muito famoso é o do Hi-Fi Rush, também um jogo muito aclamado, que inclusive superou expectativas financeiras, mas que posteriormente o estúdio desse jogo foi completamente demitido e fechado. A qualidade daquele produto não interfere na vida de quem produziu, de quem botou a mão na massa. Sequer interfere no ganho financeiro que esse produto vai ter. Segundo ponto agora, pessoal. No momento que a gente vive hoje, piratear é ter. Piratear é ter. Piratear é mais ter do que se você comprar ele numa loja digital. Eu não tenho nenhuma mídia física para mostrar para vocês, porque eu não tenho console, eu só tenho computador. Uma vez eu comprei uma mídia física do Bloodborne, que é o único jogo da série Souls que eu não tinha jogado ainda, porque eu não tenho um PlayStation 4. Peguei o PlayStation 4 emprestado com um amigo meu, joguei o Bloodborne inteiro, joguei várias vezes, devolvi o PlayStation 4, vendi a mídia física. Coisa que eu não poderia fazer se eu tivesse comprado o jogo digitalmente. Você não tem acesso à venda, à revenda, à troca, a emprestar esse jogo pra alguém. Porra, comprei um jogo aqui pelo preço cheio na loja digital da PlayStation. Meu amigo quer jogar, não posso emprestar ele. Mas se eu tivesse comprado a mídia física, eu poderia. Agora, olha como a coisa muda quando a gente pirateia esse produto. Quando você pirateia um produto, quando você pirateia um jogo, ele pode não existir fisicamente no sentido de CD.
Ele pode não existir fisicamente no sentido do CD na sua mão, do DVD, mas ele existe fisicamente na sua mão. Ele tá aqui dentro, ó. O arquivo do jogo tá aqui dentro. Você pode pegar esse arquivo, levar para outro lugar. Você pode pegar esse arquivo, replicar, trocar com alguém. Eu sei que o fator de replicar, ele é muito caro para as empresas, porque replicar significa que aquela pessoa que seria um potencial consumidor, ela não vai comprar esse produto. Só que essa visão tá equivocada. As pessoas que pirateiam são pessoas que não comprariam um produto de qualquer maneira. Então, piratear é ter, e é mais ter do que você comprar o digital. Piratear garante que se a Netflix remover um filme que eu amo lá do catálogo dela, eu vou poder assistir esse filme de novo. Eu posso reproduzir esse filme no meu computador. Aliás, eu posso reproduzir no meu computador e no computador da minha avó, que fica em outra cidade, a, sei lá, a 100 km de distância daqui. Coisa que você não pode fazer, por exemplo, na Netflix. Piratear é ter. E o terceiro motivo é as pessoas que de fato produzem as coisas que você está consumindo, os filmes, os jogos, elas, salvo raríssimas exceções, e essa é a minha condição, tá? Essa é a minha condição. Salvo raríssimas exceções, essas pessoas não veem o dinheiro gerado por aquele produto. Ou será que você acha que quando você assiste um filme da Marvel, o cara que fez o figurino, ele vai receber mais se você assistir esse filme original? Ou mesmo o ator, será que ele recebe os royalties daquilo? E agora que a maioria das coisas são distribuídas através de serviços de streaming, essa linha do quanto o autor realmente ganha por aquele produto que ele fez com as próprias mãos, ela tá cada vez mais borrada. Em 2023, inclusive, teve uma greve do sindicato SAG-AFTRA, né, que são dos artistas de audiovisual lá de Hollywood, que reivindicavam, além de outras coisas, né, a remuneração por serviço de streaming, o reajuste dos salários, das taxas residuais, quando você coloca esse produto que ele fez lá no streaming. Podem ter 2 pessoas visto aquele filme, ou 2.000, ou 2 bilhões de pessoas, que aquele artista não vai ganhar mais do que isso. Não vai ganhar mais por isso. Também tinha um fator nessa greve, que era sobre a utilização do trabalho por inteligência artificial. E olha como isso borra mais ainda essa relação entre a pessoa que produziu, o produto do trabalho dela e o resultado financeiro desse produto. O resultado financeiro não tem nada a ver com a pessoa que produziu. Ele tem a ver com a empresa que detém os direitos daquela coisa. Então, assim, além de cultura não deveria ser luxo, piratear é ter, o dinheiro que você tá economizando ao piratear, ele quase nunca, salvo essas raras exceções, que são de pessoas que produzem coisas em casa, como eu, por exemplo, fiz aquela música, como autores independentes, como produtores de jogos independentes, enfim. Salvo essas raríssimas exceções, o valor daquele trabalho não é destinado ao trabalhador que produziu. Então, qual que é a margem ética da pirataria? Eu não acho que exista nenhuma. Eu acho que não existe pirataria antiética. O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre pirataria, que vai abordar temas um pouco mais amplos sobre pirataria, que vai abordar, por exemplo, pirataria de bens físicos, né? E também sobre essas produtoras independentes.